mais um Talk do Parque, uma edição especial aqui na Expopato 2025. E comigo hoje, Neymar Follmann, diretor-geral da UTFPR. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Grazi. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Que bom que você veio aqui poder estar com a gente para falar um pouco sobre tecnologia, sobre inovação, sobre ciência. Nada melhor do que falar sobre o TFPR, instituição incrível. Me fala um pouquinho agora sobre a sua vida. Como você entrou neste mundo da tecnologia? Bom, primeiro que eu devo, né, a estar aqui à própria TFPR, né? Quando fui fazer meu ensino superior, né, fiz administração no antigo Cefet. Olha que legal. Então, passei por ali, né? Claro que a minha formação profissional não é tanto da tecnologia, como se conhece, né, para o lado da engenharia, da informática, né? Mas eu posso dizer que a tecnologia se aplica a todas as áreas, né? Todas as áreas. Ou todas as áreas interagem com a tecnologia em si. Então, não existe nenhuma área que não tenha tecnologia e inovação dentro. Não tem. Porque ou a gente aplica, né, ou desenvolve tecnologia, ou a gente é afetado por ela, interage com ela, né, pode usar ela como ferramenta no nosso dia a dia. Então e de certa forma o TFPR está nesse papel, né? Ou seja, tanto de desenvolver tecnologia como por também aplicá-la, né? Ou seja, ou levar as diferentes formas de tecnologia para a sociedade de uma forma como um todo. Mas falando um pouco de mim, né? Então eu fiz administração de 2000 a 2004 no Cefet. Antes disso, né? Sou filho de agricultores, né? Do Oeste de Catarina, no Oeste-Oeste. E lá em 98, 99, decidi, não, vou fazer a faculdade, né? Então, Tu morava onde? Eu sou natural de São Lourenço do Oeste. Ah, você é meu conterrâneo. Olha que legal. Eu nasci lá também, mas vim pra cá. Então eu vim, na época pegava o ônibus, né? Então eu pegava o ônibus, vinha toda noite pra cá. E em 2006 eu pude ser professor substituto também aqui, né? Já era o TFPR na época. E foi quando eu decidi que eu iria para a vida mais acadêmica, como se fala, né? Fazer meu mestrado, meu doutorado. Incrível, né? Você passar o conhecimento para outras pessoas é algo... É meio que uma vocação, né? A gente gosta muito. Eu sempre digo assim, de todo o trabalho que faço, apesar de assim, gostar muito da gestão, gostar da administração, né? Estar exercendo esse papel nesse momento, né? Já tive outras oportunidades também, né? Tanto como diretor de relações empresariais, lá de 2017 a 2021. Depois disso, montei uma empresa também, né? Eu já vendi também, então, mas eu gosto muito da gestão, mas onde que eu me sinto mais à vontade é na sala de aula, né? Com os estudantes, conversando, podendo transmitir conhecimento ou aprender também, né? Porque aprendendo muito com eles. O professor, por natureza, ele está sempre aprendendo, né? Ou seja, pra gente conseguir se manter atualizado, né? E até para poder ensinar alguma coisa. Não, e conseguir caminhar junto com essa juventude. Esse que maior... cabeça que eles têm. Hoje eu acho que esse é o grande desafio de quem está na docência, Nossa. né? Conseguir. E eu acho que tem sido um dos desafios que a UTFPR tem enfrentado. Eu acho que todos estão enfrentando isso, né? Como se adequar a esse novo perfil, né? Não há um certo ou um errado, né? Às vezes quando a gente fala, porque a geração é diferente. Não, ela é diferente. Ela não é... Como a nossa foi, a sua, né? De todo mundo foi com as anteriores. Então há uma mudança de geração. De mentalidade. É uma geração que já nasceu dentro da tecnologia, isso todos falam, né? E isso logicamente mexe com a forma como eles aprendem. Sim. Agora nós temos aí a ascensão, né, da inteligência artificial, isso tem mudado a forma, nós mesmos como professores acabam usando também, né? Não sei se todos, mas vários com quem... Tem que fazer essa evolução isso, também, né? Dentro de sala de aula. Mas a grande chave ainda a ser mudada é o paradigma na forma como nós interagimos com o estudante para que a gente possa desenvolver, se apropriar do conhecimento. Porque é um risco, né, que existe hoje, né? Assim, a pessoa está usando a inteligência artificial para facilitar, ok, mas isso será que não está reduzindo a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de pensar, de ter senso crítico? Então eu acho que sim, a IA ela vem ajudar, só que nós temos que nós nos monitorarmos para que de fato a gente se utilize dela e não deixe de aprender. Que a gente não deixe de ser seres pensantes. Exatamente. Eu acho isso muito importante. Às vezes você está na correria e você fala, formula uma frase ali para mim, tá, mas e você? Você conseguiria sentar e fazer isso? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nessas questões, até mesmo do ensino, né, Neymar? E eu falo muito isso para os meus estudantes, tá? Então estão na fase de escrever o seu TCC, né? Seu trabalho conclusão de curso ou estágio.
falo assim, olha, quando eu preciso preparar um material, às vezes um e-mail mais complexo, ou mesmo um discurso, uma coisa assim, e foi assim para minha tese de doutorado, nos trabalhos todos, né? Muitas vezes eu pegava e escrevia à mão, né? Eu faço isso até hoje. Porque é uma forma, assim, é a tua cabeça podendo no seu tempo botar as coisas no papel. Porque quando eu vou digitar, já não é mais a mesma coisa. Concordo. Né? E aí, então, assim, imagine hoje com IA, né? Então, assim, nós temos que... Eu passei minha faculdade inteira com caderno. É isso. Porque se eu ficasse no computador, eu não lembrava. E às vezes você não precisa nem reler, né? Só o fato de ter anotado. Só de ter anotado, né? justamente. Né? Então, essa interação, né? Entre o tradicional, que é a escrita à mão, que é aquilo que a criança aprende até hoje, né? E vai continuar aprendendo para sempre, que inclusive faz parte da formação, né? Do pensamento, do aprender a pensar da pessoa, ela vai existir para ser. Então, ela é uma ferramenta que nós temos e que precisa... É uma tecnologia, né? Com certeza, com Mas é uma tecnologia que está aí que a gente precisa manter. Agora, não podemos deixar de usar as ferramentas mais avançadas, porque é ela que nos dá competitividade, né? Sim. Nos agiliza processos, ela facilita os trabalhos que são extremamente operacionais. Então, é aquilo que você falou, nós temos que cuidar para que a gente se mantenha como seres pensantes, mas sem deixar de usar as tecnologias que estão por aí. A tal da capacidade cognitiva. A gente percebe que muitas pessoas, elas ficam no automático, elas não conseguem mais raciocinar. Mas eu vou te dizer uma coisa, todos que passaram por aqui, as incubadas, as que são... as pessoas são alunos da UTFPR, eu conversei com os meninos de 18, 19 anos. Parabéns. A UTFPR realmente está com pessoas ali dentro que querem mudar a vida das outras. Não é só mudar o delas e pensar no financeiro. Eu acho que esse é o grande papel, eu acho que de todo o sistema educacional. Lógico, eu falo enquanto UTFPR, né? Mas é todo o sistema, que eu acho que é o que há de mais nobre na nossa profissão. Eu sempre digo assim, quando eu falo que eu gosto de estar na sala de aula, né? Essa interação é justamente essa condição que a gente tem de influenciar a vida das pessoas. E claro, nós influenciamos do ponto de vista muito mais profissional, né? Ou seja, desde do curso de administração, como onde eu sou, né, me formei, onde eu atuo, passando pelos outros cursos, inclusive nas licenciaturas. Nós temos português e matemática no nosso campus. Então, todas são áreas que impactam a vida das pessoas. Então, nós temos um papel nobre, digamos assim, que a gente tem e que a gente busca fazer da melhor forma possível. E desde a época do Cefet, né, quando a UTFPR era Cefet ainda, sempre estavam buscando fazer com que houvesse uma integração em toda a sociedade, porque a pesquisa faz com que as pessoas perdem horas, anos, a vida pesquisando para fazer com que aquilo seja melhor para um coletivo. Não é só pensar na parte empresarial, que é importante, né, porque nós vivemos uma sociedade capitalista, então a gente precisa pensar nisso, mas é sempre pensado no próximo, e a UTFPR sempre está buscando isso. Eu digo o seguinte, Grazi, que nós temos algumas entregas que a gente faz para a sociedade, né? Que quem que é o cliente nosso? É a sociedade que paga os impostos, né? Que a gente fala, a universidade é gratuita, né? O TFPR. Mas alguém paga essa conta. Alguém está pagando essa conta. E somos nós. Então é a sociedade, de uma forma geral, né? Que paga o seu imposto e que isso reverte para nós. Então nós temos algumas entregas. Uma delas, naturalmente, é a formação de profissionais. Eu diria assim, é a principal. Nós nunca podemos esquecer disso, né? Sim. É as pessoas que saem de lá com a sua graduação, com o seu mestrado, o seu doutorado e que vão para o mundo. Vão para o mundo, né? Por outro lado, nós temos a extensão, que é a transferência de conhecimento que, por meio dos nossos estudantes, a gurizada que está aí com as suas empresas, tudo isso são projetos que fazem com que a sociedade se beneficie disso, né? Pega aí, por exemplo, o exemplo da Soft Focus, da Inubran, que são empresas que passaram pela incubação e que são ingressos nossos, assim como tantos outros, né? Cito apenas dois e não é... Sim, ontem eu estive com a Alessandra aqui da Soft Focus conversando. São histórias fantásticas, né? São. Mas aonde que mudaram a vida. Mas aonde que é a base disso? É a pessoa. Justamente. É o estudante que esteve no TFPR, no Cefet, que claro que a universidade contribuiu com todo o conhecimento tecnológico, mas é a garra, a coragem... A vontade de mudar. Exatamente, da pessoa, né? Então esse é o ponto mais importante. E a pesquisa, né? Que você comentava. Então, assim, a pesquisa, ela eu acho que aí nós temos, logicamente, o desafio, né? Que nós sempre pensamos, temos a preocupação, e todos têm, tá? Assim, só que nós, às vezes, somos induzidos a fazer a pesquisa do ponto de vista da CAPES, né? Que a CAPES exige que você publique para você poder estar no programa de pós-graduação. Para que eu esteja no mestrado, no doutorado, eu preciso publicar num certo patamar. E, às vezes, as redes, né? As redes de contato que existem para você publicar e tudo mais, elas não necessariamente estão trabalhando na pesquisa de um tema que interessa a Pato Branco ou ao Sudoeste, por exemplo. Então, esse é um desafio, porque eu digo assim, essa sensação de pertencimento que o professor precisa ter, que o estudante tem, que a sociedade tem, inclusive a sociedade pertencer na UTFPR, a UTFPR pertencer à sociedade, ela tem muito a ver
com essa interação. Então, quanto mais nós conseguirmos fazer isso, tanto mais relevante a universidade se torna para Pato Branco, para a região, né? Então, é um bom trabalho a ser feito, vem se fazendo desafio muito grande. E tem um caso, né? Não sei se talvez no podcast tenha falado com o pessoal da Akiyama. Também, fantástico o que eles estão fazendo. É um projeto, claro que a Akiyama tem a sua história, né? Mas em um certo momento a UTFPR e a Akiyama começaram a trabalhar juntos, né, no desenvolvimento da biometria neonatal, e agora tem uma nova empresa surgindo que vai vender uma tecnologia para o Brasil e para o mundo, né? A partir de um desenvolvimento de pesquisa aqui na região, né? E você sabe que esse podcast tem esse intuito do que você acabou de falar, porque ninguém sabe, porque eu até comentei com o Leandro da Akiyama, eu falei, Leandro, estão o tempo todo trabalhando, a UTFPR está o tempo todo trabalhando, as empresas, o parque tecnológico, não dá tempo da gente divulgar isso para nossa sociedade. Isso, é isso aí. E quanta coisa legal, né, que sai, Muita! Né? A Akiyama é um exemplo. Essas empresas que passaram pela nossa incubadora, pela incubadora do município, que tem vários os egressos que mesmo sem incubação nenhuma montaram a sua empresa, são todos resultados, né, que foram sendo gerados e que estão beneficiando Pato Branco. Hoje, quando a gente fala que Pato Branco tem um PIB per capita diferenciado aqui na região, que tem é a terceira cidade mais inteligente da região sul, né? E talvez a mais inteligente entre as cidades até 100 mil habitantes. Poxa, isso é um feito muito importante e com certeza a UTFPR tem um papel relevante nesse processo. Sempre uma evolução. Imagina quantos anos existe. Eu me lembro do Cefet. Desde 93, Meu Deus, eu nasci em 92. Então a minha vida toda a gente ouviu falar sobre isso. Então é uma história muito bacana e a gente tem que trabalhar com todo cuidado, com todo carinho para que a gente possa entregar cada vez mais, né? Ou cada vez melhor, né? Às vezes o mais não é nem necessariamente não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, né? E esse projeto aqui por exemplo, é um caso, ou seja, não é uma questão de quantidade de dinheiro, quantidade de pesquisa, não. É um projeto com um resultado extremamente relevante que vai impactar toda a sociedade, né? Sim, e a UTFPR também está dentro do conselho, porque a gente fala da questão do ecossistema, é algo que a gente está falando muito sobre isso, porque se alguém falha, todo o ecossistema falha. Exato. Então a gente precisa de uma integração de toda a sociedade, seja da saúde, da educação, da segurança, das universidades, da própria secretaria, o próprio município, o estado, as federações, as empresas, então todas estão ali num conselho, pensando para um futuro melhor, tomando as decisões também pelo município. Para nós, eu acho que é fundamental, né, estarmos juntos, né? A gente, tanto como indutor, de certa forma, mas também como receptor para entender quais são as demandas, porque é muito fácil, né? Como eu falava, usei o exemplo da questão da pesquisa, né, que é norteada pelo que a CAP, de certa forma, define e tudo mais, mas nós temos que fazer esse esforço. E esse esforço é feito a partir do momento que a gente consegue entender o que a região demanda, né? E como nós podemos induzir, né, novas possibilidades. Porque tem coisas, se você imaginar, em 93, quando o Cefet chegou aqui, ou quando em 87 foi aberto o primeiro curso de processamento de dados. Que era antes, né, do Cefet ainda. Depois foi incorporado pelo próprio Cefet. Não existia um setor, um polo de tecnologia da informação. Ainda mais aqui no interior, longe da capital. Mas há essa visão, ou seja, essa visão ela se desenvolve por meio de articulação política, a articulação entre as entidades. Então tudo isso tem que ser trabalhado, né, para que a gente possa, de fato, ter uma nova, né, aproveitar novas oportunidades ou criar novas oportunidades na frente, né? Então, para nós, assim, é importante, a gente tem projetos, tem responsabilidades, a gente apoia, então, tudo que for possível, daqui a pouco tem evento novamente, né? Nós estamos, inclusive, com um quadro de ideias e o pessoal está vindo aqui colocando muita coisa. A Invento é uma grande oportunidade para toda a sociedade estar participando, né? Vivenciar isso é um ponto importante, que quando você falava da divulgação do que acontece, a Invento acho que é uma dessas formas. Com certeza. Porque às vezes a pessoa vive uma realidade, mora num bairro em que a tecnologia... Porque, para eu que estou no UTFPR é muito fácil falar de inovação, falar de tecnologia, porque eu estou nesse meio no dia a dia, trabalhando com disciplinas e tudo mais. Agora, e para quem não está nesse meio, né? E quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente precisa envolver toda a sociedade. Toda a sociedade. Todos sentir parte e sentir o benefício disso. Saber que a sua vida está melhorando em função disso que está acontecendo aqui. Então, eu acho que a Invento é uma grande oportunidade para a gente incentivar, inclusive, os jovens, né? De que precisa continuar com a formação, essa cultura que a gente fala que tem uma impressão de que se perdeu um pouco o desejo pela formação superior. Lógico, tem algumas coisas que são mais fáceis, muita coisa está disponível na internet, mas também, por outro lado, tem professores
continuamente pesquisando e aprimorando conhecimentos, e que não estão lá no YouTube, Com não estão, né? certeza. Então, assim, a sala de aula, o laboratório, ele continua sendo uma experiência única, né? Quem passa pela UTFPR, quem passa por uma universidade, ele vai ter uma formação diferenciada, que abre portas para o mundo. Com certeza. A gente nunca pode dizer assim que é uma garantia de sucesso, mas é uma garantia de que portas se abrirão, né? E aí o sucesso depende do teu afinco, né? Do quanto que você trabalha por aquilo. Então a educação, o ensino superior, a educação como sistema como todo, mas o ensino superior ele continua tendo grande relevância. E sempre falo, né? Olha, você tem grandes empresas daqui e de fora buscando o nosso jovem, né? Hoje nós temos, acredito que 150, 200 jovens egressos nossos na VEG, em Jaraguá do Sul, né? Uma empresa que é multinacional e que está vindo aqui em Pato Branco buscar jovens. Então, é sinal que o nosso trabalho ele tem um grande valor, né? Muito bem feito. Então, assim, a gente espera poder impactar muito mais, porque, ok, por um lado a gente fala assim, orgulhosos que está indo para a VEG, mas por outro lado a gente sabe quanto que as nossas empresas também querem bons profissionais. Estão precisando, continuamente, né? Então, e quando se fala do conselho, esse é outro papel, né? Ou seja, entender quais são as demandas em termos de capital humano, né? Claro. Que esse, eu digo assim, pensando no desenvolvimento de uma cidade, de uma região, é o principal elemento, capital humano. Pessoas capazes de transformar, capazes de criar, capazes de fazer gestão, capazes de ensinar, né, por meio da licenciatura. Eu acho que depois da pandemia a gente começou a pensar mais na pessoa e fazer com que as coisas fossem mais humanizadas também. Também. Eu acho que gerou um ponto, né, que a gente começou a avaliar um pouco, poxa, o que de fato é. Claro, a gente como gestor precisa até se monitorar, né? Porque a gente vai abraçando ideias novas e as demandas são infinitas, quase, né? Então a gente precisa também ter esse cuidado, assim, do quanto que se faz, o que se faz, o que é prioritário. E aí, né, sempre considerando, colocando a pessoa no centro desse processo. Sabe o que você falou, a questão da Inventum, de integrar as pessoas. A Inventum passada foi já muito falando sobre essa integração, sobre essa inclusão. A nossa agora, do ano que vem, se eu puder dar uma pinceladinha, vai ser muito maior em relação a essa integração de toda a sociedade, da população. Saiu um dado recentemente que 20% da população do Brasil não tem acesso à internet. Então a gente precisa pensar nisso, como você falou, uma cidade tecnológica precisa integrar todo mundo. E é desde uma criança, desde um idoso, né? E fazer com que mostre que, olha, não, aqui você tem chance, aqui você consegue. 78 milhões de postos de trabalho em 2030 vão ser criados somente na tecnologia. Então isso é muito importante. E eu acredito que a UTFPR, estando também muito próximo ali ao Parque Tecnológico, fez com que se desenvolvesse muito mais. Eu mesma vou almoçar no RU de vez em quando ali, passo ali, converso com os jovens. Estar dentro do Parque Tecnológico, eles ir visitar, passear e conhecer um pouco mais, até mesmo depois da criação da Secretaria, né, de Ciência e Tecnologia, que fez com que Pato Branco avançasse ainda mais como cidade tecnológica. Então, tudo isso faz parte dessa integração. Eu acho isso muito importante para a nossa cidade. O nosso jovem precisa conhecer cada vez mais quais são as oportunidades que vêm em decorrência disso, né? E quando você tem um ambiente que de fato transpira a inovação, a tecnologia, a ciência, de uma forma geral, eu acho que ele também se torna um polo mais atrativo, Com né? Ou seja, para certeza. trazer pessoas de outros lugares para viver aqui, para trabalhar aqui e se desenvolver, né? Facilidade do vestibular hoje, o Enem. Então faz também com que venham mais. Isso. Bom, nós estamos dentro do parque, né? Sim. Tanto com a nossa incubadora, o centro de inovação está sendo construído lá, né? Então vai ter esse espaço. Daqui a pouco temos o nosso Fab Lab, né, que a gente fala, então vai estar lá dentro também no parque. E a gente chama as pessoas para conhecer. Tem que conhecer. Nós temos as nossas disciplinas de empreendedorismo quase que em todos os cursos, né? E aí as professoras sempre levam os estudantes lá para conhecer, porque é uma forma de você dizer, poxa, não é um discurso, é uma prática, né? E esse é o ponto importante, né? Ou seja, não é apenas uma coisa que o prefeito fala, o diretor fala, algumas pessoas, né? Não, é uma coisa que É a realidade, com certeza. E quando nós pensamos na cidade, né? Você fala assim que todo mundo se sinta, eu vejo assim que tem questões talvez bastante práticas que nós temos que pensar assim, às vezes não é a tecnologia do ponto de vista de negócio, é o uso do dia a dia, né? Sim. Como é que eu acesso um sistema de saúde no município de maneira mais tecnológica? Como é que eu faço para usar o sistema de transporte de maneira mais fácil? Com certeza. O estacionamento. Então, são várias coisas que a gente vai avançando, né? Que a gente tem um potencial humano, né? Que pode desenvolver, pode contribuir para aprimorar esses isso é muito legal que o Conselho faz, o que você comentou. Hoje a gente está lançando o aplicativo Mais Saúde Cidadão, agora que você vai poder futuramente fazer o agendamento, mas hoje consultar agendamento, ver exames. É a tecnologia facilitando a vida das pessoas. Agora a questão do cadastro, né,
Facial, obrigado. Do cadastro facial, que a gente vai ter o biométrico. Então, a questão ali dos bebês, isso é uma tecnologia que a Kema também está trazendo. Então, isso é muito legal. A gente poder ver as nossas empresas investindo, né, na tecnologia, investindo na inovação para melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só dos patobranquenses, mas no mundo inteiro. E o dinheiro volta a ser investido aqui. Isso é fantástico. Pode falar. É que a gente fica, assim, se apaixona por esses casos, né? Assim, porque são casos de sucesso e claro que nós temos outros, né? Também como, por exemplo, hoje nós temos na UTFPR uma grande usina fotovoltaica, né? E que nós temos um grupo de pessoas que estão estudando maneiras de fazer a gestão mais eficiente. Ou seja, existe um pacote básico que as empresas, de uma forma geral, compram. Tá? E nessa compra você tem um sistema de controle, né? E ali o que eles estão estudando é como você controlar isso de forma mais eficiente para você poder economizar ainda mais energia. Sim. Né? Então, tem tantas possibilidades, né? no campo da agronomia, né? Melhoramento genético de sementes, no campo da química. Hoje nós temos um curso de engenharia cartográfica e de agrimensura e que mexe com algo que é muito atual hoje, a questão do georreferenciamento, tanto do ponto de vista legal, mas do ponto de vista prático, né? Quando você usa um Maps, você tem tecnologia desse tipo lá dentro. Sim. Né? Então, a gente tá bastante assim... É na agricultura, na pecuária, em todas as áreas. Então tem muita coisa que a gente tá trabalhando. Claro que, assim, torcendo, né, para que a tecnologia chegue o mais rápido possível para as pessoas. Claro que o nosso papel, né, enquanto universidade, nós temos a nossa incubadora, a gente fala em transferência de tecnologia, mas eu acho que não é o nosso grande papel criar negócios. Claro. Né? O nosso papel é a questão do desenvolvimento e do conhecimento. Né? E, claro, aí transfere-se para os empresários, né, que têm essa pegada de fazer com que isso rode no mercado. Né? E você sabe que eu estava conversando com os estudantes da UTFPR aqui nas entrevistas, eu falei, gente, vocês têm 18, 19 anos, como que vocês pensaram em criar algo nesse sentido? Sabe, ninguém pensou nisso, nessa inovação e ver eles comprometidos com esta idade, eu achei assim, eu chego a me arrepiar, achei um absurdo. Então, assim, fantástico. Esse é um grande, é um desafio, tá? Para eles, principalmente, né? Porque a gente fala assim, poxa, por que como é que, melhor dizendo assim, como é que a gente faz para ter mais jovens empreendendo, né? Empreendendo. Então, esse é um desafio, porque ele é jovem, não tem a experiência prática lá no mercado. Justamente. Mas está ali comprometido, e sem ter uma renda, né? Né? Eu falei, mas como é que vocês pagam? A gente pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A gente sabe que essa é uma grande oportunidade que a gente tem como município, não prefeitura, né? Ou seja, município, Sim. né? Porque a mais de, vamos lá, o SISU, né? Que é uma das formas de acesso, e por um bom tempo foi a única, depois do vestibular, logicamente, né? Foi a única por, acho que mais de 10 anos. Vinha gente para Pato Branco, ainda vem, mas vinha mais, inclusive, de todo o Brasil. Só que o jovem vinha e voltava, vinha ou ia para uma outra grande cidade. E nós temos que pensar numa maneira de segurar esses jovens aqui. Então, a incubação é uma maneira, né? É uma forma, só que nós temos que poder garantir o sustento também, né? Então são bons desafios que nós temos aqui, né? E que estão atrelados a esse contexto tecnológico da universidade, do município, que hoje Pato Branco, eu acredito que o setor tecnológico beire aí 25%, 30% do PIB. Do PIB, isso aí. Então, assim, é um impacto relevante. Em um ano foram criados 1.500 novos postos de trabalho só na área de tecnologia. É isso aí, então... E tá faltando gente no mercado. É isso aí. E a gente tem dois estagiários ali que são da UTFPR, ontem eu estava conversando com eles, o Isaac e o Tony, e eu falei, eles são os estagiários, estudam na UTF. Eu falei, vocês querem continuar? Eu questionei justamente isso, porque um é do Maranhão, o outro não me lembro. Ele falou, não, eu quero continuar aqui. Eu estou numa cidade tecnológica. Isso. Não existe outro lugar que eu gostaria de estar. Olha, das cidades, assim, não posso dizer que sou um profundo conhecedor do Brasil, né? Tem algumas cidades, sim, que se destacam, né? Com esse papel tecnológico, mas uma cidade para você viver e ter esse aspecto tecnológico com Pato Branco, não tem. Porque daqui você vai para o mundo inteiro. Se você isso. for entrar numa empresa, mas estava agora ali no Uruguai, está indo para o Marrocos. É isso aí. Então, assim, eu acho que nós estamos num local diferenciado. Com certeza. Eu acho que a nossa região como um todo, né? Mas hoje Pato Branco, por sediar, né? Por termos a nossa secretaria, né? Temos o nosso parque, temos o conselho, as universidades, né? Tem a UTFPR, mas tem outras instituições também. Eu acho que a gente está num ambiente que permite
às pessoas, né, muitas oportunidades, né? Coisas que há 20 anos atrás não existiam dessa forma, né? Seja, né, quem é um pouquinho mais antigo aí, né, já não lembra, né? A coisa era muito mais fechada, né? E hoje está aberto para o mundo. Olha, foi um prazer poder te conhecer, Neymar, pessoalmente, poder conversar com você, que eu escuto muito falar do vasto conhecimento que você tem, da representatividade que você tem. E espero poder ir em loco na UTFPR, a gente poder conversar, mostrar para as pessoas o papel importante da universidade. Tá super convidada. Muito prazer obrigada. foi meu estar aqui, né? E desejo a todos uma excelente tarde. Obrigada, até a próxima. Até mais.